Bom dia, oitavos anos, tudo bem? O roteiro 19 de língua portuguesa traz o artigo de divulgação científica, que é um gênero textual já visto em roteiros anteriores. O roteiro começa com uma pergunta: você sabe o que é um texto de divulgação científica? Leia o texto abaixo para entender mais sobre esse assunto. Então, eles retomam o artigo de divulgação científica, explicam mais um pouquinho, e eu também vou enviar um vídeo sobre esse gênero no grupo. Depois aparece um texto chamado Por que algumas músicas não saem da nossa cabeça? Trata-se de um artigo de divulgação científica. Após a leitura do texto, vocês têm 3 perguntinhas para responder. A pergunta A quer saber em que meio de comunicação esse texto é veiculado para o leitor. Então, vocês já viram onde o artigo de divulgação científica aparece, certo? A questão B quer saber qual o tema tratado no texto que acabamos de ler, qual é o assunto do texto. E na letra C, vocês têm que responder qual é a explicação que o texto mostra ao fato de algumas músicas não saírem da nossa cabeça. O texto explica por que isso acontece, não é mesmo? A questão 2 trata de uma parte gramatical que é o famoso uso dos porquês. Ela diz: há 4 maneiras de se usar a palavra porquê. Veja. E ela expõe essas 4 maneiras. Depois continua: levante hipóteses. Qual é o motivo de se usar no título o porquê sem acento e separado, e no início do texto o porquê sem acento e junto? Eu fiz um recorte dos 2 trechos para vocês conseguirem visualizar. O primeiro porquê é esse aí do título, e o segundo porquê está ali no comecinho do parágrafo. Eu também vou enviar um vídeo de apoio quanto ao uso dos porquês. A questão 3 quer saber sobre a palavra nota. Então, ela fala que a palavra nota tem inúmeros significados. Qual é o significado dessa palavra no texto? E aí, eu também deixei o recorte do trecho, onde aparece ali, né, poucas notas musicais, então é o significado dessas notas que aparecem aí, que ele quer saber. Na 4, a partir da leitura do texto, porque algumas músicas não saem da nossa cabeça, vocês vão responder verdadeiro ou falso para essas afirmações. A 5, ela está baseada nos jingles, então tem um texto anteriormente falando sobre os jingles, e ele quer saber por que os jingles eles se apropriaram de elementos da música, como a reexecução da melodia e da letra. Então, na sua opinião, por que isso acontece? Está bem explicado no texto, tá bom? Com a parte de publicidade. O roteiro 19, ele traz 2 produções de texto. Uma é bem simples, se encontra na própria folha do roteiro, e a outra vocês vão produzir no caderno do aluno. Essa da folha do roteiro, ela precisa que vocês encaixem essas palavras do final nesses espaços em branco do texto. Então, vocês vão fazer um trabalho de coesão e coerência. Vocês vão encaixar as palavras no espaço correto para que esse texto, além de coeso, ele fique coerente. A segunda produção textual, que aparece no caderno do aluno, na atividade complementar, vocês têm que escolher um dos 5 temas apresentados, que é a obesidade juvenil, riscos da musculação, a necessidade da reciclagem, o aquecimento global ou a importância da vacinação em crianças, jovens e adultos. Então, escolham um tema apenas, tá bom? Para vocês produzirem, então, o artigo de divulgação científica de vocês. A segunda produção de texto, então, ela vai ser feita direto no caderno do aluno, vocês têm um espaço reservado para isso. Lembrem que vão colocar o título, que é o nome do texto de vocês, não é o tema, tá bom? Título e tema são coisas diferentes, né? Tema é o assunto e o título é o nome do texto. No primeiro parágrafo, vocês podem apresentar o assunto, definir o que é. No segundo parágrafo, colocar, então, os estudos, os dados, né? Os dados comprovados a respeito do assunto. E no último parágrafo, uma previsão
sobre o futuro a respeito do assunto que vocês escolheram, tá? Lembrando que é um assunto apenas. Não coloquem a opinião de vocês. Vamos treinar de colocar a opinião quando se tratar de um texto argumentativo. Não é o caso, né? Vocês estão criando um artigo de divulgação científica. Então, estarei com vocês até o meio-dia. Aproveitem para tirar as dúvidas, façam as atividades com capricho, tirem a foto de uma maneira que ela fique legível antes de anexar no e-mail. Lembrem de colocar as produções de texto também, tá bom? Tem alguns e-mails chegando sem produções de texto e aí prejudica a nota de vocês. Bons estudos, fiquem com Deus. Beijos!